Bom, vamos resolver essas questões. Na verdade, a questão 3, certo? A questão 3 diz: responda. Quantos números de 5 algarismos existem? Nesse caso, quando ele pergunta assim, quantos números de 5 algarismos existem, a primeira coisinha que a gente tem que fazer é literalmente escrever aqui, ó, 5 tracinhos. Vamos dizer que aqui sejam as posições que os algarismos vão ocupar, certo? Como ele diz assim, números de 5 algarismos, a gente precisa pensar, quantos tipos de algarismos eu tenho? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao total, eu tenho 10 algarismos para eu poder usar, certo? Aí eu penso, eu preciso aqui números de 5 algarismos, só que para esse número existir, o primeiro valor ele não pode ser 0. De forma nenhuma ele pode ser o 0. Porque se eu escrever o número assim, ó, 0, 1, 4, 6, 2, tem 5 algarismos aparentemente, certo? Mas se eu for ler esse número aqui, eu tenho um número 1.462. E ele não tem 5 algarismos, ele tem 4, certo? Então, por isso que aqui a gente precisa observar que na primeira posição, o 0 não pode participar, certo? Nesse caso, na primeira posição, eu só vou poder colocar 9 algarismos. Quais são eles? O 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A questão, ela não fala a palavrinha distintos, certo? Se ele tivesse falado a palavrinha distintos, a resolução era de outra forma. Mas como ele não fala a palavra distintos, você presta atenção em que na primeira posição não pode aparecer o 0, mas nas outras podem aparecer, certo? Então, significa que na segunda posição, eu posso usar 10 algarismos. Eu posso usar agora o 0 até o 9. Na segunda posição, novamente, eu posso usar 10 algarismos. Na quarta posição, 10 algarismos. E na última posição, também 10 algarismos, certo? Por que eu posso usar 10 algarismos? Ele não falou a palavra distintos. Então, quando ele não fala a palavra distintos, os números podem se repetir. O número poderia ser assim, 14.666. Ou 11.111. Então, os números podem se repetir, certo? A única restrição é aqui na primeira casinha, em que o primeiro número não pode ser 0, para o número ter 5 algarismos. Ok, depois de terminar essa análise, a gente vai só resolver a multiplicação desses valores que a gente tem aqui, ó, com o princípio multiplicativo, certo? Como é o princípio multiplicativo? Literalmente multiplicar todos esses números aí. Escreve o 9 e você pode acrescentar 4 zeros na frente. O 0 desse primeiro 10, o 0 desse outro 10, o 0 desse outro 10 e o 0 desse outro 10. Então, significa que você vai ter 90.000 números de 5 algarismos. Certo? Ok. Entendido a letra A, vamos fazer a letra B. A letra B, ela fala o seguinte. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Aqui, novamente, nós vamos fazer os 5 tracinhos. Certo? Primeira observação, a primeira casa não pode usar o 0, né? Ele quer, de novo, números de 5 algarismos, só que agora ele quer que os números sejam ímpares. Então, na primeira casinha, não pode o 0. Então, você só vai ter 9 algarismos para colocar. De novo, ele não fala a palavra distintos. Então, não vamos fazer aqui a questão observando se eu posso repetir ou não o número, certo? Ok. Vamos observar logo a última casa. A primeira casa a gente já sabe que o 0 não pode participar, de jeito nenhum ele não pode participar, porque senão o número não fica com 5 algarismos. Na última casinha, ele quer que os números sejam ímpares, então a gente observa o último lugar aqui que a gente vai colocar os números. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, quantos números ímpares existem? Então, nós vamos ter o 1, como sendo um número ímpar, o 3, o 5, o 7 e o 9. Quer dizer, então, que ao total eu tenho 5 algarismos
ímpares. Certo? Então, eu só posso usar esses 5 algarismos ímpares nessa última casa para que o número seja ímpar. Então, aqui eu só vou ter 5 opções. Certo? Ou eu boto o número 1, ou eu boto o número 3, ou eu boto o número 5, ou eu boto o número 7, ou o 9. Certo? Porque se eu colocar os outros números, 0, 2, 4, 6, 8, ele não vai ser um número ímpar. Certo? Nas outras posições, aqui no interior, a segunda, terceira e quarta, você vai botar 10 algarismos. Porque aqui pode repetir, pode variar, e você pode usar do 0 até o 9 nessas posições. Certo? Aí, novamente, a gente resolve com o princípio multiplicativo, ó, multiplicando aqui todos esses valores. Eu posso multiplicar logo de uma vez o 5 e o 9, que vai dar 45. E acrescentar os zeros desses outros 3, 10. Então, eu vou ter 45 números ímpares. Certo? E está aqui concluída a letra B. Se a gente quisesse fazer a letra B de acordo com a letra A, a gente podia. Ó, se você tinha 90 mil números de 5 algarismos. Dentre eles aqui, você tem um ímpar, um par. Então, de 2 em 2, você vai ter um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par. Então, bastava que você dividisse isso aqui por 2. Então, você iria ter exatamente esse resultado que a gente obteve, 45 mil números ímpares. Obviamente, teríamos também 45 mil números pares, certo? Ok. E concluída a letra B, vamos fazer a letra C. Na letra C, eu tenho o seguinte, ó, quantos números de 5 algarismos são maiores do que 71.265? Nessa questão aqui, nós não vamos usar essas posições e não vamos usar o princípio multiplicativo, né? Encontrar quem é que fica em cada posição, quantos algarismos eu vou poder usar, e depois multiplicar. Não, aqui a gente vai fazer da seguinte forma, a letra C, eu vou pegar o número 71.265. Ele tem 5 algarismos, certo? Quando a gente quer saber de quantos números existem de 1 até um último daquela posição, nós vamos pensar, qual o último número de 5 algarismos? No caso, seria 99.999, certo? Esse aqui é o último número de 5 algarismos, já que a gente está falando de números de 5 algarismos, de novo na letra C, certo? Então, o que era que a gente faria aqui? Pegaria o número 71.265 e subtraía ele desse número aqui, 99.999. Só isso? Não. Só isso não. Nós vamos subtrair e depois a gente vai adicionar mais um, porque existe uma regra na matemática que diz que quando você quer saber a quantidade de um número até outro, certo? Que você faz uma subtração entre eles, é necessário que você adicione mais um, porque nessa subtração você retira esse primeiro número, ou seja, você retira o 71.265 da conta, então você acrescenta mais um ao final. Então, subtraindo aqui, a gente obtém 9 menos 5 dá 4, 6 menos 9, 3, 9 menos 2, 7, 9 menos 1, 8, e 9 menos 7, 1. Então, aqui nós vamos ter 18.734 números. Mas, como eu falei, quando você faz essa subtração, o primeiro número, que é esse aqui, ó, que ele também tem que entrar na conta, ele é subtraído, ele é retirado. Então, você adiciona mais um, que é para compensar a falta dele, certo? Colocando isso em um outro exemplo, para a gente entender melhor, se eu quisesse saber quantos números existem de 3 a 30. Melhor, eu vou fazer de 3 a 20 porque é menor, certo? Eu vou escrever aqui os números de 3 a 20 para a gente ver a quantidade, para eu poder mostrar que realmente a gente precisa adicionar mais um sempre no fim. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veja que aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você tem 18 números, certo? Então, na conta aqui, é para dar 18. No caso, 20 menos 3 seria para dar 18, né? Já que a gente pega o último número, que é 20, e subtrai do primeiro, que é o 3. Só que 20 menos 3 dá 17. Não dá 18.
Exatamente por isso que a gente tem que acrescentar esse mais um, certo? É como se eu tivesse retirado 3 da conta e eu preciso adicionar ele de alguma forma, ou seja, adicionando o algarismo, o número 1, certo? Concluída a letra C, vamos para a letra D. Na letra D, nós temos o seguinte: quantos números de 5 algarismos distintos, agora que a palavrinha distintos apareceu, então o negócio vai ser diferente, certo? Começam pelo número 7. Então, de novo, ele fala 5 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos para a gente colocar a posição dos algarismos. Primeira observação que ele diz, ó, o número só pode começar pelo número 7. Então, quer dizer que aqui nessa primeira posição, você só pode botar um número, que é o número 7. Não pode botar outro de forma nenhuma, certo? Depois que você retira o número 7, você tinha 10 algarismos. Se você retirar o número 7, só sobra 9 algarismos, para poder usar nessa posição, nessa e nessa, certo? Ok, então se você retirou o número 7, por que a gente retira o número 7 da conta? Porque ele falou aqui a palavrinha distintos, então quer dizer que os números não podem se repetir, não pode ser tipo assim, 77.433, não pode se repetir números, tem sempre que ser números distintos, diferentes, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar, na primeira posição, só tem um algarismo que você pode botar, que é o 7. Então, você só tem uma opção, certo? Em que vai ser o número 7. Nas outras opções, a gente vai variar. Na primeira posição, depois do número 7, ou seja, aqui a segunda posição, nós só vamos poder usar 9 algarismos, certo? Quem são esses algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. O 7 não, porque o 7 está na primeira posição. Depois que eu retiro mais um desses algarismos, que eu tinha 9, eu fico só com 8 algarismos, que eu vou poder colocar ele aqui, ó, na terceira posição. Novamente, eu tiro mais um algarismo, só sobra 7 algarismos para eu poder usar. Então, na quarta posição, só vai ter 7 algarismos para eu poder usar. E na última posição, 6. Então, decrescendo. Sempre que você usa um algarismo em uma posição anterior, a posterior só vai ter um algarismo a menos. Ok, terminada essa análise aqui, a gente só resolve as multiplicações. Ó, 1 vezes o 9, 9. 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 7 dá 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49 mais 1, 50. Então, dá 504, que agora você multiplica por 6 e obtém o resultado final. 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 0, 0 mais 2, 2. 6 vezes 5, 30. Então, significa que você vai ter 30.024 números que são distintos, que começam pelo número 7, certo? E tem todos os outros algarismos diferentes, ok?